funcionários que foram demitidos e que têm mais de 1 ano de trabalho na empresa. Então ela foi criada, essa projeção, através da Lei 12.506 de 2011. Então, o que é a projeção? A projeção do aviso prévio serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. Então, o que acontece? Aqui, a cada ano que eu trabalhei 1 ano, tenho direito a 3 dias. Trabalhei 2 completos, tenho direito a mais 3 dias. Trabalhei 3 anos, tenho direito a mais 3 dias. Então, se eu fui demitido no 3º ano completo, no final das contas, eu vou ter 30 dias de aviso prévio, mais 9 dias da projeção. Então, é assim que funciona a projeção do aviso prévio. Tanto trabalhado quanto do indenizado. Então, o que acontece? Aviso de 30, mais a projeção caso ultrapasse 1 ano. Professor, o funcionário só trabalhou 9 meses. Ele não tem direito a esta projeção. Ok? Ele não vai ter direito a essa projeção do aviso prévio de acordo com a Lei 12.506 de 2011. Dias do ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 dias, ou seja, a projeção ela só pode ser até de 60 dias. Que na verdade o funcionário, se ele trabalhou, por exemplo, há 20 anos na empresa, ele vai ter o quê? Ele vai ter 30 do aviso prévio comum, mais os 60 dias da projeção, que somados 90 dias. Então, 60 mais 30, que é igual a 90 dias da projeção, que é o que diz, perfazendo um total de até 90 dias. Total, a projeção é só até 90 dias. Aí eu dou um exemplo abaixo. O funcionário que trabalhou por mais de 11 anos em uma empresa terá direito a 30 dias de aviso, mais 33, viu aqui? Cada ano é igual a 3 dias. Então, se ele trabalhou 11, é igual a 11 vezes 3, 33 dias. Então, mais 33 dias de projeção, de acordo com a Lei 12.506 de 2011. Os 30 primeiros dias de aviso poderão ser indenizados ou trabalhados. Lembra que eu falei? Aviso prévio indenizado ou trabalhado. De acordo com o artigo 488 da CLT. Aí há aquela redução, ou reduz, no caso do trabalhado, ou reduz 2 horas todos os dias, ou o funcionário trabalha 23 e folga os últimos 7. Esses dias de projeção, meus alunos, os 60 dias de projeção, ou 3, ou da forma que o trabalhador, o tempo que o trabalhador tiver na empresa, isso aqui não tem que ser cumprido o aviso, não gera essas 2 horas e aquela diminuição de 7 dias. Por quê? A projeção ela não conta para essa redução de horário, ela é só indenizatória. Então a projeção, ela é toda ela indenizatória, o funcionário não tem que sair 2 horas antes dela. Então, se ele tem aqui 30 dias de aviso, ou ele sai 2 horas antes, ou 7 dias, trabalhando 23 dias. Professor, a projeção não cabe isso aqui. Não cabe essas 2 horas, não cabe isso aqui. A projeção não conta, é só a parte indenizatória. Ok? Ou não trabalhado dos 7 dias. Já os 33 dias de projeção apenas serão pagos como indenização. É o que eu estava explicando. Então, o aviso prévio trabalhado, 7 dias, se ele trabalhar 23 corridos, 2 dias se ele sair todo dia, 2 horas se ele sair todo dia,
Teve que cumprir o aviso trabalhado 2 horas antes, todos os dias, ou os últimos 7 dias. E com base na IN do MTE de 15 de 2010, é até engraçado que ela saiu antes da própria lei, já devia ter algum normativo aqui. O aviso prévio projeta-se para todos os fins de direito. Então projeta para férias, 13º salário, incidências do INSS, FGTS, inclusive sobre os dias trazidos pela 12.506. Então, ou seja, essa projeção, no caso que aqui, no nosso exemplo, é 33 dias, ela soma para as férias, 13º salário, FGTS, enfim, ela soma-se todinha essa projeção. Você só não tem que cumprir esse aviso, essa parte de 2 horas e de 7 dias não trabalhado, mas ela serve como base para todas as incidências. Ok? E no exemplo acima, a empresa pagaria 2 dozeavos de férias a mais. Aqui é só uma base, tá ok, alunos? Porque, como ele está dando 33 dias, é só uma observação, que podia ser até mais de dois dozeavos de férias. Entendeu? Aqui é só para deixar dentro. Então, nesse caso, é só para dizer que é projetado mais à frente. Então, é projetado como férias, é projetado como 13º, é recolhido o FGTS, é descontado também INSS, enfim, então incorre aqui as incidências. Espero que tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida, deixe aí um contato, uma mensagem. E vamos para a próxima aula. Olá, meus alunos, voltando à próxima aula. Já falamos sobre aviso prévio trabalhado, indenizado, a projeção do próprio aviso prévio. Agora iremos entrar na parte de demissão. E a primeira parte, a demissão que nós vamos falar sobre a demissão por prazo determinado. Prazo determinado, ou seja, já tem início de data e término já pré-estabelecido. Foi a aula que eu já dei lá de contrato por prazo determinado. Então vamos lá ver o que diz. A demissão por prazo determinado já deixa clara que tem uma data de início e término antecipadamente combinada entre o trabalhador e o empregado, enfim, entre as partes. Nos contratos que tenham o termo estipulado, o empregador e empregado que sem justa causa queira rescindir o contrato antes do prazo, pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o término do contrato. Ou seja, o que quer dizer? O contrato do trabalhador faltavam 20 dias para acabar. O empregador chega para esse funcionário e diz: olha, eu não quero mais esse contrato, eu quero terminar o contrato aqui. Então o empregador terá que pagar 10 dias que faltavam. Ou seja, a metade do que faltava para acabar o contrato. Então é o que o próprio artigo diz. Tanto o artigo 479, tanto o artigo 478. Um é para o empregador, outro é para o empregado. Então a parte que reincidir sem justo motivo, antes do término, terá que pagar metade do tempo que restava para o término do próprio contrato. E quais são os direitos do contrato por prazo determinado? Saldo de salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3 do valor das férias, então aquelas férias mais 1/3 que eu já expliquei na aula de férias. Caso seja contrato por mais de um ano, férias não gozadas, ou seja, férias vencidas, mais 1/3
e mais as férias proporcionais. 13º salário proporcional. Caso o funcionário tenha direito a comissões, banco de horas, horas extras, então faz as médias e chega a um valor e paga, que também o funcionário tem direito a essas partes, se for comissionado tem direito. Salário família, FGTS do mês e da rescisão. Nesse caso aqui, se for extinção automática, eu vou explicar mais à frente porque eu coloquei aqui extinção automática. Porque pode justamente, a extinção automática é quando o contrato ele tem o início e tem o término, só que ele termina, se o contrato ele termina em 30 de março de 2018, se o acordo era esse, terminar aqui, esse aqui é o contrato, a extinção automática do contrato, então era a data que era para ele terminar mesmo, então ele terminou, é automático, terminou, ponto, acabou. Não tem direito aqui o contrato por prazo determinado, o aviso prévio, até porque o aviso prévio não cabe, porque tem uma data de início e de término. Então, o próprio empregador, o próprio contrato já diz, ó, não tenho que te avisar, por quê? Porque nós já temos regido aqui, ó, o início e o término do próprio contrato. Não terá direito à multa dos 40% e o seguro-desemprego. Então, essa aqui é a parte de demissão por prazo determinado. Eu ainda vou explicar mais sobre, vou fazer exercício e ainda vou explicar mais sobre esse tipo de demissão por prazo determinado. E fique aí, aguarde a próxima aula, ok? Vamos agora para o exercício de demissão por prazo determinado. Cálculo de demissão por prazo determinado, extinção automática. Foi o que eu falei na aula anterior, que tem um prazo de início e de término e que o contrato ele terminou na data correta. Não teve uma quebra aí do contrato no meio dele, ok? Então, o funcionário com salário de R$ 1.100 teve sua admissão no dia 24 de 2017 e sua demissão em 21/1/2018. Quais são os direitos do funcionário? Quais são os direitos que o funcionário tem a receber? Então vamos lá, ele trabalhou até o dia 21/8. 21/1/2018. Então o que acontece? Como é que eu vou achar esses 21 dias? Eu pego o salário, divido por 30 dias e multiplico pelos 21 dias. Que eu chego ao valor de R$ 770. Então, ou seja, esses 21 dias vão ser R$ 770. Ah, e qual o desconto de INSS? Eu tenho que ver naquela tabela lá de INSS. Esse valor está na parte de alíquota de 8%. Então eu pego esses R$ 770 e multiplico por 8%, que eu chego ao valor do desconto de R$ 61,60 a nível de INSS. Ah, e o imposto de renda, professor? Lembra que tem um valor lá que para entrar dentro da tabela? Esse valor de R$ 770, ele não está dentro da tabela, então ele está isento de imposto de renda. Então é só, qualquer dúvida é só ver a aula de imposto de renda que vocês vão entender melhor. As férias proporcionais, ele entrou no dia 24, que as férias é sempre contada do dia que entrou até o próximo dia, do dia do mês, né? O dia do mês que, no caso desse dia, ou seja, aquele entrou dia 24/10, no dia 24/11 de 2017, conta-se um mês. E dia 24/12 e assim vai. Então, como ele aqui trabalhou os 3 meses, ele seguiu o contrato, ele vai ter direito a 3 meses de férias. Então aqui, ó, como é que eu acho esse valor? Eu pego o salário, divido por 12 meses e multiplico por 3, chegando ao valor de 275. Mas dentro desse 275 eu ainda tenho mais 1/3 de férias. Mais 1/3 das férias. Então eu pego R$ 275 e divido por 3. E divido por 3, que é igual a 91,67. Uma observação.
as férias, tanto indenizadas quanto proporcionais, ela não há incidência sobre INSS, FGTS, Imposto de Renda, sejam vencidas ou proporcionais. Então, ou seja, nas férias, tanto proporcional ou tanto vencidas, ela não há nenhuma incidência com relação a INSS, FGTS, Imposto de Renda. Então isso aqui está na parte até mesmo de incidências das próprias normas, entendeu? Então não há incidência sobre as férias. O 13º salário proporcional, lembra que o 13º proporcional é contado a partir de janeiro. Então aqui o funcionário, ele trabalhou até o dia 21, tem mais de 15 dias, não tem? Então ele tem direito ao quê? A 1/12 de 13º. Como é que eu acho esse 1/12 de 13º? Eu pego o salário, divido por 12, porque como é um mês só, eu vou chegar a esse valor de 112,65. E o FGTS do mês e da rescisão, o que acontece? Eu pego R$ 770 mais 112,65, que é do 13º, e chego ao valor de 882,65. Eu não somo das férias porque as férias não há incidência sobre INSS, FGTS e Imposto de Renda. Então, o FGTS mês da rescisão, ele é somado o quê? O saldo de salário mais o 13º. Que aí eu chego a um valor de R$ 882,65 e multiplico por 8%, que é a alíquota. Lembra que é a alíquota normal do seletista? Ah, e o jovem aprendiz, quanto desconta? 2%. Ah, e a empregada doméstica? 11,2%. É só para vocês gravarem, ok, meus alunos? Então, o cálculo da demissão por prazo determinado pela extinção automática é esse. Espero que tenha entendido o exercício. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu respondo. E vamos que vamos para a próxima explicação, que eu vou falar não da extinção automática, mas da quebra do contrato. A quebra do contrato no meio, quando não há essa extinção. É a demissão por prazo determinado, mas há uma quebra de contrato no meio. Foi o que eu tinha explicado naquela hora. 20 dias faltavam. Então foi quebrado o contrato, o funcionário tem direito a 10 dias. Vou explicar na próxima aula, ok? Vamos que vamos, galera. Olá, meus alunos. Falamos anteriormente da demissão por prazo determinado com relação à extinção automática. Agora nós iremos falar por prazo determinado antecipada pela empresa ou de antecipação pelo empregado. Então, ou seja, lembra aquele que eu falei? O prazo do contrato faltavam 20 dias para terminar. Então, houve uma quebra desse contrato. Então, o que cabe à empresa ou ao empregado caso ele peça para ser demitido? Ou ele seja demitido? A metade dos dias restantes que faltavam. Então, é sobre esse ponto que eu vou relatar agora. Direitos do contrato por prazo determinado. Algumas coisas aqui eu já relatei na parte anterior. Mas vou relatar novamente porque eu vou explicar sobre a antecipada pela empresa ou pelo empregado. Então, tem direito a saldo de salário, férias proporcionais acrescido de mais 1/3. Caso tenha contrato por mais de um ano, férias não gozadas mais 1/3, mais as férias proporcionais. Então aqui é o contrato que tenha mais de um ano, mas o nosso contrato não vai ser mais, o exercício que vai ter posterior não vai ser mais de um ano, vai ser dentro de 3 meses. 13º salário proporcional, caso tenha direito a comissões, banco de horas e hora extra, salário família. E aqui eu entro na parte que é o que eu queria explicar e a parte de explicação necessária, importante. FGTS mês da rescisão. Aqui, como foi por antecipação da empresa, nesse caso o empregado terá direito à multa dos 40% e a multa do artigo 479, que é a metade do tempo que restava para o término do contrato. É o que eu falei. Faltavam 20 dias para terminar, a empresa vai ter que pagar
10 dias ao funcionário. Da mesma forma, um funcionário também. Se residiante, tem que pagar esses 10 dias restantes. Então aqui, além da multa dos 40%, também é metade do tempo que faltava restante. Seguro-desemprego. Caso o funcionário tenha sido demitido antes ou após a data do término do contrato, terá direito ao benefício, uma vez que houve dispensa sem justa causa e desde que hajam comprovados os critérios de habilitação e prazos exigidos, ele terá direito. Então nós vimos lá que na parte de seguro-desemprego, ele tem que ter lá uma quantidade de meses para ele entrar no seguro-desemprego. Então, a partir de 12 meses. Se o contrato por prazo determinado for de mais de um ano, e ele comprovar, ele vai ter direito. Mas se ele só vai ter direito ao seguro-desemprego, se o funcionário ele antecipar, ou seja, ele cortar o contrato, os meses que faltavam para acabar o contrato, o empregador dizer, não quero mais os seus serviços, eu vou cancelar seu contrato. Faltava um ano para acabar o contrato. Então o empregador vai ter que pagar mais 6 meses ao funcionário. E se dentro do que ele estava, o funcionário já trabalhava 1 ano, e poxa, o contrato dele era 1 ano e mais 1 ano, e ele trabalhou 1 ano e 6 meses, porque o empregador demitiu ele antes, aí ele vai ter 1 ano e 6 meses, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, é o que diz esse parágrafo. Só que ele tem que estar enquadrado dentro da própria parte de seguro-desemprego, então 12 meses ele tem direito. Mas se ele for a segunda vez que ele vai dar entrada, se ele tiver 9 meses de empresa, ele vai ter direito lá ao seguro-desemprego também. Então tem que seguir aquela regra. Ok? Multa do artigo 480 CLT. Por término de contrato, por antecipação do empregado, no valor da metade do tempo, e que restava para o término do contrato. Então, ou seja, o empregado também tem que pagar também o empregador, caso ele reincida o contrato antes do prazo. Então, se faltava lá, como já expliquei, 20 dias para terminar o contrato, o empregado ele também tem que pagar esses 10 dias restantes ao empregador. Então, é vice-versa. Eles acordaram o contrato início e fim, então se eles não agiram de acordo com o contrato, um ou outro, tem que pagar a metade, é assim que diz a lei. Agora nós iremos fazer um exercício com relação à demissão por prazo determinado, antecipada pela empresa. Então vamos ver como é que funciona isso na prática, e não apenas só na teoria. O funcionário com salário de R$ 1.380 teve sua demissão em 2 de 1 de 2018. Teve sua admissão, em 2 de 1 de 2018. Com previsão de término em 1 de 4 de 2018. Então, ou seja, início e término, já pré-estabelecido. Só que em 12 de 3, houve a quebra de contrato por parte do empregador. O empregador quebrou o contrato, faltando 20 dias para o término comum do contrato. Então, ou seja, não houve extinção comum do contrato. Houve uma quebra, então faltou o quê? 20 dias. Então aquilo que eu já explicado, se faltou 20 dias, metade são 10 dias. Nós vamos ver no exercício como funciona isso. Olá meus alunos, vamos começar agora o exercício de demissão por prazo determinado, antecipada pela empresa. Ou seja, foi aquilo que eu falei, a parte de antecipação, 20 dias, 10 dias que terá direito, ou seja, metade do que faltava o contrato para terminar. Então vamos lá. O funcionário com salário de R$ 1.380 teve sua admissão em 2 de 1 de 2018, com previsão de término em 1 de 4 de 2018, ou seja, início e término. Em 12 de 3,
houve a quebra de contrato por parte do empregador, faltando 20 dias para o término comum do contrato. Então, ou seja, já estou deixando claro aqui que faltavam 20 dias para terminar este contrato. Então, cabe o quê? O empregador aqui pagar, com relação à multa, 10 dias. Quais são os direitos que o funcionário tem a receber? Vamos lá para os cálculos, né? O funcionário, ele trabalhou 12 dias, houve a quebra no dia 12 dias, em 12 dias teve, no dia 12 do 3 teve a quebra do contrato. Então eu pego esse salário de 1.380, divido por 30 e multiplico por 12 dias, chegando ao valor de R$ 552. E o desconto? Desconto do INSS, de acordo com a tabela, está em 8%. Então eu pego esse valor e multiplico por 8% que eu chego ao valor de desconto de INSS. Aí nós vamos entrar na multa do artigo 479. Olha, faltavam 20 dias para acabar o contrato. Se faltavam 20 dias, o que a lei diz? Tem que pagar a metade, correto? A metade do que faltava. Então seriam aqui 10 dias a serem pagos. E aqui é artigo 479. Artigo 479, empregador. Artigo 480, o empregado é que tem que pagar esses 10 dias. Então vamos lá para a forma de cálculo. Salário, 1.380, divide por 30 e multiplica por 10 dias, chegando ao valor de 460,60. Observação, não há incidência também na multa do artigo 479 de INSS, FGTS e imposto de renda. Esse valor aqui é a nível de indenizatório, ok? O 13º, proporcional. O funcionário, se vocês verem, ele não trabalhou 15 dias dentro do prazo do mês de março, ele só trabalhou 12. Por isso que ele só tem direito a 2/12, porque se ele tivesse trabalhado até o dia 15, ele teria direito a mais 1/12. Como ele trabalhou até o dia 12, e como nós já vimos na aula de 13º, tem que trabalhar pelo menos 15 dias no mês, então como ele trabalhou até o dia 12, ele não vai ter direito mais a mais 1/12, apenas 2. Então como é que faz o cálculo? Você pega o salário, divide por 12 meses e multiplica por 2, chega ao valor de R$ 230. E desconta o INSS, que está na alíquota de 8% de acordo com a tabela do INSS, no valor de R$ 18,40. Ah, professor, e as férias proporcionais? O funcionário ele entrou 2/1 de 2018. 2/2 de 2018, um mês de férias. Em 2/3 de 2018, mais um mês de férias. Perfazendo 2 meses que o funcionário tem direito a receber com relação às férias. Ok? Por quê? Aí, ó, 2/3. O contrato dele terminou em 12. Então, 2 meses de férias. Então, como é que eu faço para achar o cálculo? Eu pego o salário do funcionário, divido por 12 e multiplico por 2, chegando ao valor de 230. Ah, e qual é o terço das férias? Eu pego esse valor de 230, perdoe que aqui o valor foi digitado de forma errônea, mas aqui é 230, mas a divisão, mais um terço desses 230, vai ser esse valor de R$ 76,66. Então, a observação que eu já deixei muito antes, até mesmo nas férias, não há incidência de INSS, FGTS e imposto de renda das férias na rescisão. Ok, meus alunos? Só que aqui, lembra que eu falei lá que quando é antecipada pela empresa, a empresa ela é obrigada a pagar a multa dos 40%? Que poucas pessoas sabem disso.
Então, como é que eu vou calcular o 13º para esse funcionário? O FGTS para esse funcionário? Então, janeiro ele trabalhou o mês de janeiro todo. Começou 2, mas ele trabalhou 30 dias aqui dentro do mês de janeiro. O mês de fevereiro ele também trabalhou 30 dias. Então eu pego o quê? 1.380 multiplico por 8%, acho o valor de 140. Em fevereiro é o mesmo cálculo. 1.380, 8%, 140. O mês de março ele trabalhou o quê? 12 dias. Então eu pego o salário, divido por 30 e multiplico por 12. Então eu chego ao valor de R$ 552 e multiplico por 8% do FGTS, que eu chego ao valor de R$ 44,16. Ou seja, o mesmo valor daqui. E como é que eu pago a multa dos 40%, professor? Eu somo todos esses valores. Eu somo todos esses valores que eu achei. 140 aqui. Ok? 140 aqui. 46 aqui. Somo e multiplico por 40%. Chegando ao valor de R$ 105,98. Então, qual o total de FGTS que este funcionário vai receber por antecipação da empresa, do contrato por prazo determinado? Eu vou somar todos os valores, inclusive a multa dos 40 que eu calculei, e vou chegar ao valor de R$ 370,94. Então, esse valor que o funcionário vai receber de FGTS, mais multa dos 40%. Esse é o valor que o funcionário vai receber no final, que ele vai receber, ele vai recolher na Caixa Econômica com relação ao seu FGTS. Espero que tenham gostado do exercício. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se gostou também, deixa um comentário. Qualquer dúvida, novamente, deixe um comentário que assim que puder eu respondo todos os comentários, ok? Até a próxima aula, que vai ser de demissão também, mas outro tipo de demissão. E vamos que vamos, meus alunos.